Um erro gigantesco é você misturar o processo de revisão, de edição, ao processo de criação. A gente já disse várias vezes, mas não custa repetir, porque muita gente erra e peca e se paralisa. Que é você escrever e revisar. Não. Você escrever e procurar erro, procurar inconsistência. Não. Primeiro você escreve tudo, cheio de erro, bagunçado, com nome de personagem errado, ou então se é não ficção, falta ainda um pouco de pesquisa, não importa. Primeiro você produz, depois, em outro momento, você volta e aí sim vem procurando erros, inconsistências, falta de clareza, falta de conflito, no caso de uma ficção, personagem mal definido, seja o que for, tá? Então, 2 momentos separados. Um de criação, outro de edição e revisão, certo? Então, esse é um erro muito, muito comum e que paralisa e produz aquele fenômeno do livro eterno. Muito bem, e aqui vem um outro problema que é de alguns, em geral jovens, aí pode ser um preconceito de idade aqui, mas muita gente faz o seguinte, escreve, então tem aquele surto de criação, e aí não quer nem voltar para olhar, quer passar para a revisão rapidamente, sem nem olhar. Isso é um erro também, tá? Eu acho que todo autor, toda autora deveria se apropriar do seu trabalho e pelo menos aprender a fazer uma edição básica. Edição básica é, deixa o livro descansar, sim. Depois volta com olhos de leitor e vai ler pelas inconsistências, pela esquisitice, se tem repetição, se está faltando alguma coisa, se está confuso. Quer dizer, você mesmo, como autor, voltar. Querer terceirizar esse trabalho é um erro. Por quê? A maioria das pessoas vai fazer um trabalho pior do que você faria como autor, porque você tem mais interesse na sua obra do que um preparador, um revisor, tá? Então, mesmo que você pague, eu não recomendo que você deixe tudo nas mãos dessa pessoa. Mesmo que se a obra tiver muito problema, essa pessoa vai acusar alguns, não vai resolver todos. Então, um bom método de trabalho, na minha opinião, é o autor deixa descansar, volta e edita ele ou ela mesma, deixando mais enxuto, mais claro, mais isso, mais aquilo, o que achar que precisar, e depois, apenas depois, mandar para uma revisão por uma pessoa externa, por um profissional. Tem uma pergunta aqui do Pedro Emanuel, e diz, estou fazendo um livro de 90 páginas, formato, enquanto você está escrevendo, não interessa, tá, Pedro? Meu livro é baseado, é uma fanfic de anime terror. Dá para publicar mesmo tendo isso? Pedro, não dá para publicar se você usar os mesmos nomes, se você for muito colado numa obra que não é sua. Porque aí você tem problema de direitos autorais. Se você fez uma fanfic, você pode até manter a estrutura, mas você tem que mudar o suficiente os personagens para não parecer que é uma fanfic, tá? Fanfic é uma diversão das pessoas, mas ela fere os direitos autorais. Então você não pode publicar para ganhar dinheiro. Não pode. Os autores das obras originais, em geral, deixam rolar fanfic, porque sabem que acontece, e porque é uma expressão gratuita de brincadeira, tá? Mas, a rigor, você não pode se apropriar dos personagens de uma obra e usar na sua obra e aí vender essa obra. Não pode. Aí você vai arrumar problemas a curto, médio prazo. O Inovari Artes, olha o nome, comentando. Às vezes leio meu texto e parece que foi o ChatGPT que escreveu de tão ruim. Outros dias leio o mesmo texto e fico achando que sou um novo Stephen King. Exatamente. Então a gente não pode ser tomado pelas emoções e jogar fora, ou cortar, ou não sei o quê, num impulso. Né? A gente não pode ficar se duvidando, nem se achando o rei da cocada preta. Né? Então tem que achar o meio termo ali de lidar e aí arriscar colocar no mundo sabendo que pode dar certo, pode não dar certo. É sempre um risco, faz parte. Se eu gravar o audiobook de uma fanfic e monetizar no YouTube, é errado ou não?
Não só errado, como você tomar um processinho, ele vai bater na sua porta, processinho. Dependendo fanfic do que, tem umas corporações aí que são violentas, viu? Só para dar um exemplo, não imagino que você esteja fazendo fanfic de nada da Disney, mas a Disney é furiosa. Furiosa. Eles têm uns robôs, onde quer que haja menção de qualquer dos personagens deles, qualquer das situações deles, eles vêm matando. Não importa a língua, não importa o país. Só para dar um exemplo, tá? Então, sim, é problema. É o que eu digo, se é fanfic, disfarça, muda o nome dos personagens, muda um pouco a caracterização e aí lança, certo? Você não vai ter o reconhecimento instantâneo que os nomes conhecidos dariam, mas você pode aí se safar sem acharem que você está colando, copiando, etc. Os 50 Tons de Cinza é derivado de uma fanfic, né, Laura? Justo. Mas ela mudou o suficiente para criar uma característica própria. Então, tudo bem, né? Olha lá, tem gente dizendo que fica corroído mesmo. Olha o Tailon Santana dizendo que está assim. Cada dia que passa, a autocrítica me corrói. Olha, a gente já disse algumas vezes, mas deixa a autocrítica para lá. Não fique com expectativas gigantescas de si próprio, nem minúsculas, sabe? Arrisque. A gente é como, sei lá, você aprender a esquiar. Você sabe que na primeira vez que você tentar esquiar, você vai dar de cara na neve, se estiver na neve, no plástico, se estiver aqui em São Roque, né? Mas você vai cair, né? E tá bom. E mesmo assim, de repente, você se diverte, você desce a montanha, você, sabe? É um espírito de experimentar para ver o que acontece. Tem gente que logo de cara já vai sair fazendo piruetas, figuras e dá super certo. E tem gente que vai com um pouco mais de cautela, mas, sabe, se você não esperar de si ser um campeão olímpico logo na primeira descida, você vai fazendo e se divertindo, né? Mais um erro muito comum, muito super comum, a gente já falou disso, mas não custa falar de novo, porque continua se repetindo, apesar das tantas lives que a gente tem, as pessoas fazem, que é começar de modo fraco uma obra literária. Aliás, uma não ficção também, tá? Não enrola no começo, não faça mil divagações, não faça o personagem pensar sobre a vida, levantar da cama, olhar-se no espelho e ver como suas rugas estão aparecendo. Ai, gente, divagações no início da história podem fazer com que você perca o seu leitor. O leitor pode abrir, ler aquela página e dizer, tá chato isso, fechar e nunca mais voltar, certo? É um perigo. Especialmente na Amazon, que permite que você leia as primeiras páginas, se você por acaso botou lá no sistema deles. Então, o começo fraco pode desanimar profundamente o seu leitor. E também tem gente que começa explicando muito, explicando o cenário, explicando o lugar, explicando o passado do personagem, explicando antes da gente conhecer o personagem. Isso é um erro que não é só de autores iniciantes. É um erro muito comum. Mas eu estou comentando aqui porque muitos autores iniciantes também o cometem. Se pensar o começo tem que ser estratégico, ele tem que ser interessante, ele tem que mostrar o personagem e o conflito. O quanto antes, melhor. Sem enrolation, sem divagações. Tá? Você vai filosofa lá pelo meio, quando a pessoa já gostou do personagem, já está preocupada com ele ou ela, o que vai acontecer, aí pode botar uma divagação, outra cai lá, não muito longa, que tudo bem, faz parte. Mas antes não, no começo não. Essa é uma regra, toda regra ela pode ser quebrada, mas é uma regra assim, que vários escritores ensinam em suas muitas oficinas. Comece com um soco na cara, não comece com grandes conversinhas sem impacto. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial.
Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.